A palavra de Deus desse final de semana é como um grande balde de água bastante gelada sobre nós. É uma provocação sobre as nossas coisas, sobre as nossas ilusões, as nossas vaidades. Quem é que não tem vaidade? E às vezes nós alimentamos a vaidade de uma forma tão operosa, tão dedicada, que gastamos a vida com coisas vaidosas, com ilusões. Gastamos a vida pensando e nos motivando com as ilusões da vida. E a gente vai nesse rolo compressor, vivendo uma vida de futilidade, uma vida de efemeridade, uma vida que não constrói vida para ninguém. O Eclesiastes nasceu ali por volta do ano 300, quando o mundo grego invade a Palestina, motivado pelas grandes conquistas de Alexandre, Carlos Magno, e o povo começou a viver a sabedoria grega, como se isso fosse a coisa mais importante da vida. Ali aparece Eclesiastes, o Coelet, e diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A gente vive uma vida de vaidade, irmãos, tão grande, que às vezes nós, enquanto cristãos, nem dizimista a gente é, porque a gente não aprende no processo da vida a dar o nosso dízimo, porque a vaidade acaba tomando conta da nossa vida. As nossas ofertas na igreja também é fruto da nossa vaidade. A gente começa a restringir as nossas coisas e a miséria começa como que tomando conta da nossa vida. Você que está aqui hoje na Assembleia, quais são as vaidades que você alimenta? Quais são as vaidades que você dá tanto valor, tanta importância? A vaidade são nossos apegos às coisas pequenas, fúteis e passageiras da vida. Quando a gente tem vaidade, nós a alimentamos tão bem, nós cuidamos tão bem da nossa vaidade, que nós fomos criando uma sociedade de medo. Hoje as pessoas têm medo de tudo, inclusive medo de bactérias, medo de vírus, medo de não estar imune às doenças. Nós precisamos de vacina para tudo, e nós vamos nos esterilizando a cada dia que passa. Fazemos regime forçado, porque a gente precisa alimentar a nossa vaidade. E vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo passa. E é tudo bobagem, é tudo besteira. Hoje nós lembramos uma pessoa que foi no seu passado muito vaidoso, Santo Inácio de Loyola. Nasceu no ano de 1491 e morreu no dia 31 de julho de 1556. Inácio, quando jovem, vaidoso, queria ser um conquistador de guerras, queria ser talvez um general valoroso, e ele se embrenha dentro do mundo da guerra, das lutas. Mas certo dia, na luta
em favor da defesa da Espanha contra a França, ali ele foi vitimado com uma bala fatal no seu fêmur. E aquela bala fez com que Inácio ficasse meses inutilizado numa cama. Toda aquela vaidade que ele tinha, toda aquela vontade que ele tinha de lutar, foi na luta de Pamplona, não adiantou nada. Aquilo fez e colocou Inácio sobre um leito, entre a vida e a morte. O que vai ser de um soldado sem as pernas? Absolutamente nada. Naquele período, como ele estava à toa, ele pede alguns livros para ler. E dão-lhe 2 livros. Um livro sobre a vida de Cristo, a imitação de Cristo. E outro livro sobre a legenda áurea, que era sobre a vida dos santos. Aquelas 2 leituras fizeram Inácio entrar dentro de si e reconhecer a sua miséria, as suas fagulhas, que de nada prestavam diante da sua enfermidade. Inácio se recupera, vai à França, na igreja de Montserrat, e ali diante da imagem de Nossa Senhora, ele pendura a sua espada. E daquele dia, mudança de vida total. Mudança. Inácio começa a ser um mendigo, um peregrino, e começa a viver de esmolas, sem casa, sem lar, e viveu uma vida de mudança entre a Espanha, a França, decide ir para Jerusalém, tudo pedindo esmola, andando, vai para Veneza, porque ali tinha o barco, o navio que iria para Jerusalém. Nas primeiras caminhadas ele não consegue, depois consegue. Na vida dele ele se reúne mais com outros companheiros, e dali nasce a grande companhia de Jesus, que nós conhecemos, que são os padres jesuítas, que animaram, administraram a evangelização no Brasil, e que no Brasil mais tarde eles foram expulsos pela maçonaria, a partir de Marquês de Pombal, e assim por diante. Vaidade das vaidades, irmãos. O Evangelho lembra e conta a história, uma parábola de um homem rico, que fez uma grande plantação de trigo. A plantação naquele ano, a colheita foi grande. Ele, quando ele viu tudo aquilo, ele falou: eu vou aumentar os meus, como chama ali, meus celeiros, meus entulhos, para que eu possa guardar as coisas. Como no tempo, quando eu morava na roça, a gente fazia as tulhas e guardava o milho, e aquele milho servia para o ano todo. Mas como as pessoas que não protegiam contra os carunchos, o milho não dava para o final do ano. Então os porcos tinham que comer milho escarunchado. E ele aumentou os seus armazéns, vamos aumentar. A vida não é assim, irmão. Acumular coisas, ter coisas. A gente vai acumulando, isso vai dando uma certa segurança para nós. A segurança que destrói a nossa vaidade. E esse homem aqui do Evangelho, ele só pensava nas coisas materiais, só pensava no seu dia a dia, só pensava no seu conforto pessoal. Mas a vida não é assim. Se a nossa vida fosse simplesmente uma vida material, não faria sentido a nossa vida e nem faria sentido você ir à igreja.
Se nós vamos morrer e todo mundo vai para o cemitério, para que ir na igreja? Se você não tem uma perspectiva de eternidade, se você não crê na possibilidade de uma alma, a vida não faz sentido, irmão. Por isso que tem muita gente que vive uma vida sem sentido. Quando você não cuida da sua alma, a sua vida material não faz sentido. E aí vem as doenças, as enfermidades, os problemas, as dificuldades, a falta de sono, como nos lembra hoje a segunda leitura da carta de Paulo aos Colossenses, por causa da idade. Quantos absurdos nós fazemos na vida para alimentar a nossa vaidade. Aquele homem do Evangelho aumentou os seus armazéns, mas o Evangelho diz que naquela noite, ou uma das noites, aparece a irmã morta e diz: hoje é o seu dia. Irmão, quando a irmã morta aparecer para mim, para você, e dizer: hoje é o seu dia, o que nós vamos fazer com a nossa vaidade? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com tudo aquilo que nós acumulamos, com tanta falta de amor? Porque aquele que é vaidoso não ama, ele ama a si próprio, a si mesmo. Ele não tem dimensão de transcendência na vida, porque ele tem a sua vaidade. E as pessoas vaidosas são pequenas, são limitadas, são insignificantes. As pessoas vaidosas são cheias de si mesmo. As pessoas vaidosas têm medo, porque elas têm medo de perder as suas coisas. Você já imaginou a gente vaidoso alimentar nossa vaidade, e você imaginar que você vai ficar velho, enrugado, de qualquer jeito? As pessoas vaidosas precisam visitar o asilo, as casas onde se cuidam das pessoas idosas para aprender as desgraças da vida. E assim você não vai alimentar a sua vaidade, porque a vaidade não constrói vida de ninguém. O que edifica a vida é a simplicidade. E Deus se relaciona, e Deus se comunica, é pela simplicidade das coisas. Querido irmão, querida irmã, pense nisso. Quais vaidades você alimenta? E quais vaidades você tem que jogar no lixo? Porque elas não constroem a vida de ninguém. Pense nisso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,